O Trem, de César Alcázar. Eu o encontrei no fim da manhã, logo depois de ter passado por uma cidadezinha chamada Pottsville. Ele estava encostado numa árvore seca, o único ponto que se erguia no terreno arenoso ao redor dos trilhos do trem. Antes de vê-lo, ouvi alguns acordes estranhos e sua voz áspera que cantava "I'm going down this road feeling bad", ou "And no, I ain't gonna be treated this way". Quando fiquei diante dele, entendi o porquê do som estridente de suas notas. Ele olhou para mim e, talvez percebendo minha curiosidade, disse: "Essa guitarra só tem 2 cordas agora. Quando elas arrebentarem, eu vou me arrebentar junto." O homem tinha sangue coagulado e sujeira por todo o corpo, mas ainda assim sorria. Era bem jovem, não devia ter muito mais de 20 e poucos anos. Não usava chapéu, o que explicava o rosto queimado do sol. Tirei 2 cigarros do bolso do casaco e ofereci um a ele. Enquanto ele erguia o braço para pegá-lo, perguntei: "Esperando o trem, amigo?" "Sim, estou esperando o trem", ele respondeu, depois de tragar com gosto o cigarro que eu havia acabado de acender. "Não tem trabalho em Pottsville", eu disse. "Então pensei em subir no vagão aqui. Essa árvore me pareceu o melhor local para esperar. Vejo que você teve a mesma ideia." "Estou esperando o trem, sim, mas não disse que vou subir nele." Ele deixou a guitarra de lado e levantou a barra da calça mostrando sua canela esquerda. Um osso saltava para fora, quase rasgando a pele arroxeada. "Aqueles bastardos não querem que eu vá a lugar nenhum. Ah, não querem." Ele completou, sacudindo a cabeça na direção da cidade. Não gosto muito de me envolver em confusão alheia, por isso não havia perguntado nada sobre o estado dele. A visão daquela perna, porém, me fez mudar de ideia. Perguntei o que havia acontecido, embora pudesse imaginar por causa da frase que estava escrita na guitarra dele. "Já apanhei muito nessa vida", ele respondeu. "Mas os canalhas bateram pra valer dessa vez. Sabe, camarada, eu ando por aí falando com os trabalhadores. Toco 1 ou 2 canções para atrair o pessoal, gente simples, que os ricaços usam e depois jogam fora. Aí eu falo. Ah, como eu falo. Precisa ver os olhos deles quando me ouvem." "Mas tem gente que não gosta dessa conversa", eu disse. "Pode apostar que não, camarada." Lembrei dos grevistas nas minas de carvão em Harlan. Lá a coisa parece uma guerra de verdade, com direito a bombas e tudo mais. As companhias de carvão têm a polícia no bolso, e os pistoleiros também. Mas os sindicalistas não deixam barato. "Temos que dar um jeito de arrumar essa perna aí", eu disse, me abaixando para ver melhor. O homem riu, e fiquei ali sem entender o motivo. Logo, o riso acabou numa careta de dor. Se fosse só isso, até que daria para tentar botar o maldito osso no lugar. Mas não é. E levando em conta que você não parece ser nenhum clínico geral, acho que não tem jeito não. Como eu disse, bateram pra valer os desgraçados. Quebraram minhas costelas. Posso sentir os ossos arranhando o pulmão. Não se engane, camarada. Eles me deixaram aqui pra morrer. Olhei de volta para a cidade e fiquei pensando. Um homem não pode morrer desse jeito, droga. Tinha que haver uma alternativa. Mesmo numa cidadezinha desgraçada como Pottsville, deveria ter alguém com um mínimo de consideração pelo próximo. E não digo isso pensando nessas bobagens de religião, e sim em termos de consciência humana mesmo. Lembro de ter visto uma espécie de enfermaria quando andei pelo centro da cidade. Posso fazer uma visita a eles e tentar trazer alguém para cá. Ou, quem sabe, arranjar para você ir lá à noite sem ninguém ver. O homem tragou o cigarro profundamente e tossiu. Encher demais os pulmões com fumaça não me parecia uma boa ideia. Ele jogou o cigarro fora e disse: "Aprecio a sua intenção, camarada, mas acho que é perda de tempo." "Bem, não tenho nada melhor para fazer agora mesmo." Ele deu de ombros e puxou a guitarra de volta. "Não saia daí", eu disse com um sorriso. Dei a volta e comecei a andar na direção da cidade. O sol do meio-dia queimava meu pescoço. Pensei que podia ter deixado meu chapéu com o agitador, mas já estava no meio do caminho e não ia voltar até lá. Quando cheguei perto das primeiras casas, o trem passou. Uma oportunidade que se perdia. O próximo ainda iria demorar. Mas dane-se, não sou de negar ajuda a quem precisa. Atravessei as ruas principais no meio da poeira. Não havia muita gente à vista. A julgar pela hora, deveriam estar dentro de casa almoçando. Demorei um pouco para encontrar a enfermaria, pois não lembrava bem dos prédios centrais e também evitei falar com quem passava por mim. Com um pouco de persistência, encontrei o que queria. Entrei no prédio de tijolos vermelhos que tinha uma placa pendurada sobre a porta onde se lia enfermaria. Apesar da porta aberta, não vi ninguém na recepção. Segui o corredor que saía daquela sala até os fundos do prédio. Encontrei um quarto grande com uma fila de camas. Na última delas, um médico conversava com um doente. Pigarriei para chamar atenção. "O que você quer?" ele disse após olhar rapidamente na minha direção. Considerando o pouco interesse que demonstrou, ele deve ter percebido que sou um vagabundo. "Procuro um médico." "Você me parece bem." "Não é pra mim." O médico deixou o paciente e se aproximou. Seus olhos me analisavam. "E para quem seria?" "Um amigo. Ele está fora da cidade e precisa de ajuda." "Ora, você só precisa trazê-lo até aqui", ele disse, com um certo ar de deboche.
Bem, fiz uma pausa. Digamos que ele não seja muito bem-vindo aqui em Pottsville. Por isso eu preciso de um pouco de discrição e outro tanto de boa vontade. Observei a expressão do médico ficar séria. Ele começou a dizer algo, mas foi interrompido por uma voz infantil. Olhei para trás e vi um garoto carregando uma bandeja de almoço. Coloque isso em cima da mesa, garoto, o médico disse. E vá chamar o Roy, por favor, ele adicionou. No mesmo instante, percebi o que estava acontecendo. Às vezes, um médico pode ser quase um santo, mas também pode ser um demônio sem coração. Doutor, acho que meu amigo deve estar se sentindo melhor, eu falei, já acenando uma despedida. Esse seu amigo, o médico disse, não seria, por acaso, aquele agitador que andou por aqui? Mal ouvi as últimas palavras do médico, pois estava quase chegando à porta de entrada. Ao sair, havia uma comitiva me esperando. Roy, ouviu o médico atrás de mim. Esse senhor aqui precisa de ajuda para sair da cidade. Pode providenciar isso? Os desgraçados me escoltaram. Passar pelas últimas casas não foi suficiente para eles. Só me abandonaram no começo do deserto. Como despedida, disseram o que fariam comigo caso me vissem na cidade outra vez. A ideia de procurar ajuda entre os trabalhadores me ocorreu, mas provavelmente o medo impediria qualquer um de me acompanhar. Desanimado, voltei até a árvore seca onde o agitador descansava. Ao reencontrá-lo, ele nada disse, apenas olhou para mim e sorriu. Balancei a cabeça, concordando com aquela mensagem silenciosa que dizia, eu avisei. A aparência dele havia mudado um pouco, estava descorado e menos alerta. Tirei um baralho do bolso e mostrei a ele. Usamos o tampo do violão para um joguinho de pôquer. Assim o tempo foi passando. A tarde caiu e, com ela, a temperatura. O homem tremia, um tanto pela febre, outro pelo frio. Trocamos poucas palavras durante o jogo, silêncio que foi quebrado pelo apito do trem das 8 horas. Bem, acho que está chegando a hora de cairmos fora daqui, eu disse. Comecei a recolher as cartas e pendurei o violão no meu ombro. O que você quer dizer com isso? Que nós vamos tentar pegar esse trem. Ficou doido, camarada? Disse o agitador, parecendo atônito. Vamos lá. Coloquei o braço dele sobre meus ombros. Levantei seu corpo com cuidado e andamos juntos até os trilhos. Ele reclamou um pouco enquanto saltitava num pé só, apoiado em mim, mas acho que cheguei a ver em seus olhos uma ponta de esperança. Àquela distância da estação, o trem já estaria com uma velocidade bem alta ao nos alcançar. Seria difícil, mas eu queria tentar de qualquer jeito. Ficamos de pé bem perto dos trilhos. O maquinista poderia nos enxergar com certeza. O céu ainda estava claro. Porém, caso conseguíssemos embarcar, ninguém apareceria para nos incomodar até a parada seguinte. Só precisaríamos saltar antes disso. Meu camarada, eu não vou conseguir, o agitador disse então. Aguente só um pouco mais, o trem vai sair da estação logo. Já é difícil para um homem sozinho subir num vagão assim. Comigo nesse estado, nenhum de nós vai embarcar naquele trem. Não vamos saber sem tentar. É? Então vamos tentar agora mesmo. Ah, se vamos, quando eu contar. Ele contou e, quando chegamos ao número 3, ensaiamos um salto. Caímos juntos. Não foi possível manter o equilíbrio e acho que caso fosse pulo de verdade e eu tivesse conseguido agarrar o puxador da porta do vagão, o agitador teria quebrado meu pescoço. A cena patética pelo menos mostrou o quanto minha ideia era estúpida. Ouvi um apito. O trem partiria em breve de Pottsville. Eu o carreguei de volta para a árvore. Ele pegou o violão. Apenas uma corda restava após a queda. Com a voz fraquejando, ele disse enquanto dedilhava algumas notas. Há muitos anos, li uma história de Jack London sobre um sujeito que precisava fazer uma fogueira na neve para conseguir sobreviver. Só que ele não consegue e, depois de perder a cabeça por um instante quando percebe que vai morrer, decide se acalmar e morrer com dignidade. Acendi um cigarro e ofereci outro a ele, que recusou com um movimento leve da cabeça. Eu sabia o que ele queria dizer com aquilo tudo, mas perguntei mesmo assim. Camarada, pegue esse trem, ele respondeu. Como posso deixar você aqui desse jeito? Ficar não vai adiantar nada. O trem saiu da estação. Seu som mecânico encheu a noite. Olhei na direção dele e senti um peso dentro do meu peito. Eu ainda precisava fazer algo. Vou tentar encontrar ajuda na próxima cidade, eu disse. Você já fez muito por mim, camarada, não se preocupe. Pelo menos agora eu posso dizer uma coisa que até hoje cedo não podia. O último homem que conheci na vida foi um homem decente. Já me chamaram de muitas coisas na vida, mas decente é a primeira vez. Quando dei por mim, o trem se aproximava. Titubeei por alguns segundos, sem saber o que fazer. Adeus, camarada, o agitador disse. Adeus, amigo. Ei, agora percebi que nem sei seu nome. Johnson e o seu? Ken. Então adeus, Ken. Acenei com a cabeça e corri na direção do trem que passava em alta velocidade. Sem olhar para trás, saltei e agarrei a porta de um vagão. O balanço quase me fez cair.
Definitivamente, eu jamais teria conseguido fazer isso carregando o tal Johnson. Abri a porta e entrei. Demorei alguns instantes para recuperar o fôlego. Em seguida, coloquei a cabeça para fora. Mal pude ver a árvore. Talvez eu conseguisse alguma ajuda na cidade seguinte, nem que fosse para enterrá-lo. O trem seguiu seu rumo e Pottsville ficou cada vez menor no horizonte. Quando desapareceu, pensei ter ouvido o som de uma corda de guitarra arrebentando.